Muito bem, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família, no nome de Jesus. Nós neste momento iremos trazer uma reflexão bíblica ao teu coração. Eu peço que você, assim que você assistir esse vídeo, que você dê o seu like, né? Coloca lá um joinha, isso vai ser muito útil, irá nos ajudar, irá ajudar o canal da nossa igreja. Outra coisa, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal. Sempre que você se inscrever, você vai receber uma notificação, tá? O sininho vai tocar, te avisando que há uma nova postagem no nosso canal, tá bom? Outra coisa, depois que você assistir esse vídeo, que você apreciar a palavra de Deus, que você compartilhe com outras pessoas, né? Envie para conhecidos seus, parentes, amigos, tá? Vamos disseminar a palavra de Deus nesta fase tão difícil que passamos, não só o Brasil, mas vários países do mundo. Eu peço que você, neste momento, ore comigo agora. Amado Pai, eterno Deus, te rogamos neste momento que a tua graça poderosa, que a tua misericórdia permaneça em cada coração. Que neste momento queremos refletir a tua palavra, que os irmãos e irmãs possam sentir a tua presença e se sentir edificados pela boa, poderosa palavra de Deus. É o que nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, só dos versos, do verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Eu quero refletir com os irmãos aqui rapidamente uma verdade fundamental que o autor desta carta, na minha concepção, o apóstolo Paulo, traz ao nosso coração. Primeiro, que nós estamos envolvidos numa imensa guerra. Esses últimos dias, para ser mais preciso aí, 3, 4 semanas, estamos lutando contra o coronavírus, Covid-19, que modificou radicalmente a nossa vida. Tem muitas famílias que passam dificuldade, tem muitas pessoas sofrendo e, sinceramente, dificuldades ainda virão pela frente assim que cessar essa pandemia. Portanto, essa questão da dificuldade, ela é conhecida de todos. Agora, quando o apóstolo Paulo, como eu já falei da minha concepção, o autor desta carta é o apóstolo Paulo, aí não vem aqui ao caso enumerar os elementos que vão fortalecer isso, mas a ideia dele aqui basicamente é despertar a igreja para o fato que nós vivemos uma luta, uma guerra. Nós estamos envolvidos numa tremenda e terrível guerra, não uma guerra física, não uma guerra biológica, mas uma guerra espiritual. E aí ele fala no verso 1, você já lê juntamente comigo aqui, dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí ele fala, deixemos, pois, todo o peso e embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O apóstolo Paulo, quando ele fala de peso, quando ele fala de embaraço, ele está falando daquilo que dificulta a nossa caminhada. Ele está falando que para que nós possamos, então, viver uma vida cristã saudável, para que nós possamos viver uma vida cristã frutífera, uma vida cristã próspera, nós devemos deixar todo o pecado, todo o embaraço, toda a dificuldade espiritual que de uma certa forma atravanca a nossa vida, que prende a nossa vida. A palavra usada aqui pelo apóstolo para pecado, a palavra grega significa hamartia, que significa errar o alvo. Ou seja, o pecado é uma forma de errar o alvo. Deus estabeleceu para cada um de nós a possibilidade ou o projeto de nós agradarmos a Deus.
O homem foi feito não para ser condenado ao inferno, o homem foi feito, criado por Deus para realizar a vontade do Senhor. Quando o homem não realiza a vontade do Senhor, ele comete o pecado, então ele erra o alvo. Qual é o alvo? O alvo é andar em comunhão com o Senhor, o alvo é realizar a vontade de Deus. Então, a palavra pecado significa errar o alvo, é não realizar a vontade de Deus, é não realizar aquilo que Deus deseja que cada um de nós realizemos, é não alcançarmos os objetivos para os quais Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo que a nossa maior luta aqui na terra, a nossa maior luta como igreja é contra o pecado. Obviamente que o pecado é aquilo que dificulta, é aquilo que atravanca, é aquilo que distancia o homem de Deus. Isaías fala que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e Deus, de modo que Deus não nos veja. Deus não consegue conviver com o ser humano por conta do pecado que habita no ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso é uma verdade que nós devemos considerar. O pecado é aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus. Não haverá possibilidade nenhuma de andarmos em comunhão com o Senhor se o pecado permanecer uma realidade na nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para que nós possamos então vencer, para que nós possamos então chegar na frente, ou melhor dizendo, para que nós possamos então cruzar a linha de chegada, nós possamos vencer, nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem versão que traz a palavra assedia, ou seja, que fica ao nosso derredor, que fica nos sondando, nos espreitando. Há pecado que nós não podemos, na verdade, nem cogitar com nossas próprias forças de arrancar de nós, porque esse pecado está tão preso, está tão arraigado em nós, que é necessário uma ação profunda do Espírito Santo. O salmista disse, orando ao Senhor, Senhor, livra dos pecados que me são ocultos, aqueles pecados que eu não conheço. Existem pecados que moram no coração dos homens, existem práticas pecaminosas, atos errados que o ser humano pratica, que ele nem mesmo sabe que são errados, que ele nem mesmo sabe que são prejudiciais à sua relação com o Senhor, de tão íntimo que ele está dessa relação de pecado. A palavra diz que nós temos que nos desvencilhar de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra usada aqui, ele fala de o pecado que tenazmente está colado em nós. A palavra tenaz significa aquela tesoura que se utiliza nas fábricas de fundição, e que o fundidor pega o pedaço de ferro com aquela tesoura e joga o pedaço de ferro dentro da fornalha. Então a tesoura, ou tenaz, é aquela tesoura que se pega para jogar o ferro na fornalha. Ou seja, o pecado ele está pregado, ele está colado, ele está preso, ele está colado no indivíduo. É necessário que ele se desvencilhe desse pecado, que ele jogue fora esse pecado, para que ele possa então alcançar a meta estabelecida por Deus. E aí ele prossegue dizendo, nós devemos então nos desvencilhar, ou deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e aí sim correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então observe só essa questão do pecado e essa questão de completar a carreira que está sendo proposta. Então uma coisa é o pecado, uma coisa é aquilo que prejudica a minha relação com o Senhor, outra coisa é a minha natureza humana. Você já parou para pensar que e se todos os pecados da raça humana, se todos os nossos pecados fossem arrancados de nós, estaria tudo perfeito? Alguns poderiam dizer assim, sim, se o pecado é aquilo que atravanca, aquilo que prejudica a relação do homem com Deus, obviamente que se tira o pecado, está tudo certo. Não está tudo certo. Observe que lá no Éden não existia o pecado ainda.
Adão e Eva não haviam ainda cometido o pecado, e ainda assim lá no Éden havia um certo distanciamento entre o primeiro casal e Deus. Porque Deus visitava Adão e Eva no Éden apenas uma vez por dia, após ou durante, na hora da viração do dia, na passagem da tarde para a noite. Então, se não havia pecado nenhum, se o pecado é a única coisa que atravanca o nosso relacionamento com Deus, por que então que Deus não morava com Adão e Eva no Éden? Por que Deus não estava lá todos os dias, presentemente, mas pelo contrário, ele ia apenas uma vez por dia na viração do dia? É porque o pecado sim é um problema, mas uma outra situação é a nossa natureza humana. Você já parou para pensar que durante o milênio Satanás será preso, ele será jogado lá na prisão durante 1000 anos e a humanidade vai reinar com Deus durante 1000 anos. Jerusalém Celestial, os cristãos, os crentes servos de Deus, Nova Jerusalém aqui na terra, aquela paz maravilhosa, 1000 anos de paz. Ao final desse período, esses mesmos homens que serão guiados pelo Senhor, que reinarão com o Senhor, se voltarão contra ele na última batalha, a batalha dos povos. Você já parou para pensar, mas não havia pecado, como é que eles ainda assim se voltam contra Deus? É porque a natureza humana ela é frágil. A nossa carne, o nosso corpo corruptível, ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. O nosso corpo que é mortal, ele precisa ser revestido da imortalidade. Então, mesmo que você vença os seus pecados, mesmo que você se desvence de todo o pecado que prejudica a sua vida, você ainda tem um problema, que é a sua natureza humana. E a sua natureza fraca, a nossa natureza humana, a nossa natureza fraca, débil, que necessita da ação de Deus. Então, mesmo que você lance fora o pecado, que você vigie em relação a isso, você precisa dominar a sua natureza. Nós ainda temos uma carreira a ser desenvolvida, nós temos uma meta a alcançar. Você já parou para pensar nisso? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra paciência, olha só, corramos com paciência a carreira. Paciência é isso. Paciência, ser paciente, é esperar a ação de Deus. No momento certo ele vai agir, no momento certo ele vai entrar com a providência, mas faça a sua parte, corra. Estamos aí nesses dias de confinamento por conta do coronavírus. Muitas igrejas estão fechadas, templos estão fechados, é o nosso caso, por prudência e respeito à nossa liderança governamental, municipal e estadual, nós não estamos reunindo no templo, cada um na sua casa. Agora, isso não tira de você a responsabilidade de realizar as orações, de você na sua casa tirar um momento para ler a palavra do Senhor, tirar um momento para você ler a Bíblia Sagrada, meditar a palavra do Senhor, assistir esse vídeo com a família, cultuar a Deus. O nosso desafio durante esse período de confinamento é sempre às 22 horas dobrar os joelhos e orar a Deus. Você tem feito isso? Às 22 horas, impreterivelmente, estamos prostrados de joelho, orando ao Senhor pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela cidade onde moramos, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que Deus te ilumine, que você tenha consciência disso, que você precisa lutar. E aí ele prossegue aqui no verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu não vou refletir aqui na parte B deste versículo 2, mas olhar para Jesus. Ele é aquele que consuma a fé, ele nos dá a fé e leva esta fé ao seu desfecho final. É ele que faz a obra. Somos apenas o canal. É ele que realiza a sua vontade. Ele é o soberano Senhor. Que você reflita sobre isso. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Roberto dos Reis
pastor da Assembleia de Deus Ministério em Taubaté, SEMADES, sediada na Avenida Obras Guizábula 1500, Gurilândia, Taubaté, aqui no estado de São Paulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Após assistir esse vídeo, dê aí o seu likezinho aí e se inscreva, para que você então possa receber outras mensagens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.